Olá, vamos entrando. Boa tarde. Gente, Rafael já pontual. E aí, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos. Tanta gente legal, pessoas que já estavam na outra live, voltando pra cá. Boa tarde, Roberto, Rafael, amigo. Vou te chamar, Alane, Saane, Leandro, Jaime. Bom, para quem não sabe, né, sejam bem-vindos. Eu ganhei um edital aqui no Rio de Janeiro chamado Cultura Presente nas Redes, que foi um edital emergencial aqui na época da pandemia para ações na internet. E eu resolvi fazer essa programação de lives para falar sobre o HIV e a AIDS na literatura. Então a gente já teve hoje um papo aqui com o Salvador Correia, autor do livro O Segundo Armário. E a gente agora vai falar com o Rafael Bolacha, que é um querido amigo, artista, ator, bailarino, faz parte do canal do Chá dos Cinco e também escreveu este livro aqui, Uma Vida Positiva. Então, vou convidar aqui Pedro, prestigiando o querido e talentoso Bolacha, com certeza. Então, fiquem super à vontade, gente, para mandar perguntas, para interagirem durante a nossa conversa, porque eu tenho certeza que será... Minha mãe acabou de entrar de novo. Oi, mãe. Oi, Gui. Oi, amor. Ei, amigo. Olá! Gente, você está hoje com uma roupa para uma live que eu nem sei se é Menina, essa. eu vim preparado para tudo, eu tô trabalhando hoje o dia inteiro, teve gravação de chá, menino, chá voltando, teve congresso de sexualidade que eu participei agora há pouco, hoje eu tô que tô. Para quem tava lá deitadinho vendo Netflix, agora voltou pra vida, né? Acabou, né? Acabou a moleza. Agora, o Chá dos Cinco já... Vocês já estão gravando presencialmente? Já está voltando? Retomou? A gente agora vai estar com a TV 8, uma TV aqui que atende a Grande São Paulo, então o chá está indo para a TV, é super novidade. E aí hoje a gente vai gravar, na verdade, de abertura, e o mês de setembro a gente vai ter um compilado de alguns vídeos, então a gente vai gravar algumas cabeças só a gente, mas aí agora em setembro, com todo cuidado, gravando só 2 programas por vez, com menos convidados ali, né, pra gente voltar no presencial. Ai. E vai dar pra gente acompanhar pelo YouTube também, depois ou não? Vai ter tem o site da TV, então a gente vai, eles vão tentar fazer alguma. Aí já não é comigo, eu faço a produção executiva da parte, a técnica não é comigo. Mas aí vai rolar alguma coisa, parece que eles estão tentando ver de linkar com o canal. Então, de quando for ao ar, é toda quinta-feira, 11 da noite. Então, de quando vai ao ar, também vai ao ar pro YouTube. A gente vai ter essa tentativa aí. Bom, muito legal, amigo. Vamos começar. Eu te chamo de Rafael Bolacha ou Rafael Biscoito? Porque eu tô no Rio de Janeiro. Ai, gente, 6 anos de Rio de Janeiro, ouvindo isso quando eu morava aí. Como eu não gosto de entrar na briga, eu falo, eu sou bolacha. Como é dito o que se come, eu não sei. Mas, Eu nunca fiz essa piada, tá? Em minha defesa. É a primeira vez que eu tudo faço. bem, tudo bem. Mas é que ela é maravilhosa, eu sou piada pronta, né, gente? É piada pronta, é piada pronta. Rafa, bom, a gente está aqui hoje para falar sobre o HIV e a AIDS na literatura. Eu acho muito legal, tive uma conversa muito legal com o Salvador, porque, infelizmente, a gente ainda vê muito preconceito, muita desinformação, muito medo de falar, né? Parece que é quase um assunto tabu. Quando você fala em HIV, as pessoas ainda associam ao início da epidemia da AIDS nos anos 80. As pessoas ainda têm aquele imaginário muito presente, muito forte, né? Então, é muito legal poder falar sobre isso e é muito gostoso poder ver uma literatura cada vez maior, né, falando também sobre o HIV e sobre a AIDS. Então, eu queria começar o nosso papo, claro, a partir do seu livro, né? Do livro Uma Vida Positiva, que o Rafa escreveu.
E eu queria falar, é um pouco semelhante à experiência do Salvador também, porque é um livro que nasce num blog, né, que você criou. Então, para quem não leu o livro, para quem não sabe nada, para quem nem te conhece, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que surgiu o blog, em que momento que ele surgiu, se foi, né, junto com o momento da descoberta da sua sorologia positiva lá atrás, e por que que você começou a escrever, enfim, que mundo era também nessa época? Porque hoje, né, você fala, estou escrevendo num blog, as pessoas têm um outro conceito, né? Mas como era naquela época escrever o blog, como foi? Enfim. No período eu estava morando no Rio de Janeiro, né? Eu morava aí no Rio, focado no meu trabalho como ator, como bailarino. Lembrando que é sempre bom pontuar para as pessoas, né? Em 2009 a gente tinha bem menos informações do que a gente tem hoje e automaticamente menos referências, porque as referências elas estavam sim datadas. A nossa geração é uma referência que ainda tinha a imagem da morte eminente muito presente. Então, a gente passou ali uma década, mais ou menos, quase não tendo histórias. E eu falo que sempre tem uma frase que me marca muito da Ingrid Betancourt, que ela fala: a dor do outro não importa quando faz parte das estatísticas. Então a gente vinha num período de números, porque por uma questão de contextualização histórica, com a chegada da medicação e todas as lutas do movimento social para conseguir essa medicação pelo SUS e tudo como foi na década de 90, as pessoas também não tinham mais a necessidade de se expor a esse estigma. Então, não se colocava publicamente sobre o assunto. Então, quando eu chego ali em 2009 e tenho o diagnóstico, a minha referência ainda era muito relacionada à morte e eu fui procurar essas referências novas, né? Eu tinha lido, sim, aos 15 anos, o Depois daquela Viagem, da Valéria Polizzi. Foi um livro muito importante para aquela geração nossa toda ali, poder ler um tema como esse dentro da escola, aos 15 anos. Então, realmente, foi uma abertura que a gente teve, assim, que hoje em dia, infelizmente, não está tão aberta assim. Mas, então, dizendo tudo isso, naquele contexto, eu estava dançando para a Disney, era a parada da Disney. Então, eu estava naquela energia Disney de alegria, esperando o resultado, a confirmação do exame, né? A gente demorava uns 10 dias, mais ou menos, naquele período, para ter o resultado. Com o boom, isso foi final de 2009. O blog ele nasce em janeiro de 2010, porque justamente nesse primeiro mês eu comecei a, né, entender em médicos e procurar algumas informações, e também fui conversar com a minha família, fui conversar com as pessoas ao meu redor, né, desde o início até por todo o processo para me entender e me aceitar tranquilamente como um homem gay. Eu não ia de novo trancar coisas no armário, né? Então falei, acho que até o Salvador fala muito disso, né? É o segundo E dele, né? exato. Dá para um outro armário, né? Então para mim não era uma opção, só que ainda não sabia como que ia acontecer. No blog eu utilizei um pseudônimo, né? Era o Luan, mas o blog, o objetivo dele, claro, para mim, era uma necessidade terapêutica. Porque como eu não conseguia achar outras histórias, eu precisei escrever a minha para, a partir do que eu estava lendo, eu me questionar. Então, às vezes, eram... e eu assistia, gente, a minha referência é muito no livro Grey's Anatomy, né? Eu tenho uma relação com a Shonda. Então, Então, porque era isso, era um lugar de trabalhos ainda e finalizando coisas com uma energia. E quando eu queria me fechar, quando eu queria Doutor Maravilha. Aí ele apareceu. Quando eu queria me fechar e tudo mais, Grey's Anatomy foi uma fuga para mim. Então eu assistia, chorava e pensava na vida. E aí depois sei lá, me deu um estralo aquele dia, eu fiquei pensando sobre orgulho para a família. Então eu ia lá e escrevi um texto sobre o que eu estava tendo, meus medos, meus questionamentos sobre orgulho com a família. Então quando eu escrevia isso, eu conseguia ler e eu acho que formatando, sabe, passando os estágios daquele período de aceitação. Então o blog ele durou durante 3 anos, foi o mesmo período meu de faculdade, que eu fui fazer
Tô lendo aqui as coisas, né? Fico aqui, só fico vendo a participação, né? Fala, vai ler, É, depois responde. Depois manda beijo pra minha amiga. Depois... sim. Não, você não E, precisa. boa, gente. E eu fui fazer uma faculdade de produção e política cultural aí no Rio, estava fazendo. E aí, justamente nesse período, o que que aconteceu? O blog começou a ter muita visita mesmo, assim. Começou a ter muita gente mandando e-mails e tudo mais. E, e aí eu comecei a receber muitas mensagens das pessoas me perguntando, contando um pouco da sua história e tudo. Junto com isso, na faculdade, eu estava justamente estudando sobre projetos culturais que conseguissem dialogar com questões sociais. E aí chegou um momento que eu falei, não dá. Não dá para eu receber algumas mensagens, como por exemplo, fez uma que me marcou muito, era uma moça me mandando uma mensagem dizendo, olha, eu tô aqui lendo o seu. Eu Blog. conheço eu conheço uma senhora que tem 3 filhas e criou essas 3 filhas super animadas, super pra cima, e desde que ela descobriu o diagnóstico, ela tem ficado muito triste. Eu tenho tentado achar meios de entender o que ela está passando, de ajudar. E lendo o seu blog, eu comecei a entender um pouquinho o que ela sente com relação. E está fazendo toda a diferença na minha vida. Então, muito obrigado, porque essa senhora é a minha mãe. Ah, que amor. E aí, nessa hora, a gente entende, que eu acho que é muito importante como artista, né, a gente entender esse impacto direto na vida das pessoas, essa responsabilidade do que a gente propõe. Então eu fui percebendo que não era só uma escrita para mim, não era a minha terapia, isso dialogava com as outras pessoas. Aí naquele momento eu falei, pera, 3 anos, eu acho que eu cheguei num estágio de aceitação bem melhor, então eu vou bancar, botar a cara para bater. E aí eu cheguei era a minha orientadora da faculdade, ninguém sabia da minha história, eu usei o blog como projeto na faculdade, mas era um ator querendo adaptar uma história que eu vi, ninguém sabia que era a minha história. E aí quando eu terminou meu TCC tudo, eu falei para minha orientadora, ó, só que eu quero transformar em livro. E ela trabalhava no Instituto Cultural, aí no Rio, tudo, ela falou, ah, então vamos ver o que a gente faz. Então foi aí que 2012 que a gente lançou o livro mesmo, assim. Rafa, quando você fala isso, né? Demorou 3 anos para você tomar ação, né? Então, quando você fala também que você não quis, né, ficar dentro de um novo armário, mas esses 3 anos, de uma certa maneira, foram um novo armário, né? De novo também para entender e tal, né? Quais foram os seus medos? Por que que eu falo isso? Porque parece meio óbvio, né? Ah, tem os preconceitos, tem os medos, mas o que que passou pela sua cabeça? Quais eram esses imaginários negativos que, assim que você recebeu o diagnóstico, quase como veio junto com o diagnóstico, todos os estereótipos, todos os estigmas, todos os preconceitos, né? Quais são, né? De onde eles vêm? Eu acho que logo de cara, primeiro, entender sobre mortalidade. E aí eu acho de uma maneira positiva, porque a gente acaba ignorando isso durante um bom tempo. A gente não fala sobre mortalidade, né? Então acho que foi o impacto que eu tive com 25 anos de falar, espera, tudo pode acontecer. Assim, eu brinco que Grace me ajudou nisso, porque eu via aqueles casos bizarros e falava, as pessoas podem morrer por qualquer coisa. Então isso não pode ser um impeditivo para eu viver, eu ficar com medo de morrer. Então ali foi logo de cara tinha isso. E as relações eram bem delicadas, porque eu logo de início contei para a família, né, para os meus pais, para os meus irmãos, e tive todo o suporte deles e também deles tentando buscar informações. E foi muito louco, porque o meu irmão do meio chorou e ficou muito tenso pelas questões de saúde, e o meu irmão mais velho, ele ficou muito tenso e triste pelas questões sociais. E aí eu falei, nossa, já vamos então discutir sobre isso aqui. Uhum. E, e aí essa relação também durante um bom tempo, eu tinha a sensação de que eu não ia dar orgulho para eles, de que sempre ia ter uma questão. Então acho que foi isso que eu fui desconstruindo.
e, claro, relações amorosas, assim. Eu, o que foi no mês seguinte, em janeiro de 2010, eu acho que me apaixonei pela segunda vez na vida, um mês depois. Então foi uma história densa, assim, de mais de 6 meses. Ele morava em Minas. É, e aí eu lembro que eu não tinha as informações. E a gente está falando, gente, de 2009, 2010. Uma informação básica que a gente tem hoje que muda tudo é a questão do indetectável. Né? Então, aí para quem está assistindo e não sabe, indetectável é quando eu tomo minha medicação tranquilamente, né, certinho, e isso faz com que a quantidade de vírus no meu organismo caia muito, fique controlada num número muito pequeno. Então, tanto que sai no exame como indetectável, e isso já foi comprovado por várias pesquisas que é igual a intransmissível. Só que isso, gente, tem o quê? Uns 5 anos essa informação. Então, lá naquele começo, o medo de passar para alguém. Isso era, tipo, um terror. Porque como é que eu conto? Quando eu conto? Eu conto para quem? Ou eu não tenho mais vida sexual? Porque isso acontece com muitas pessoas. Eu fui recebendo várias dessas histórias, né? Tipo, de pessoas que ficavam tão presos nessa culpa que a gente lida como sociedade, uma sociedade cristã, de tudo tá ao redor da culpa, de pessoas que ficavam mais de 6 meses sem nem se masturbarem. Né? Então, porque não se achava no direito e quando pensava em algo prazeroso, vinha a culpa e vinha o medo de transmitir para alguém. Então, eu acho que esses medos foram os primeiros, assim, tipo, como é que é com relação ao outro, vou transmitir para alguém, como é que fica a relação com a minha família, como é que fica a relação com o meu trabalho também, porque eu acho que se eu ainda fiquei muito ali no armário dessa informação, porque era isso, os amigos, as pessoas aos pouquinhos iam sabendo. Mas de falar publicamente, eu sabia que isso teria um impacto total, assim. Tipo, a gente trabalha na mesma área. A convivência, ela é muito tranquila. Mas quando eu vou para a minha imagem, o que ela diz? Então, por exemplo, eu parei de fazer testes de publicidade. Porque quando vão saber de você, para saber se você é a cara de uma campanha, no momento que eu lancei o livro, a partir do momento, é a primeira coisa que aparece no Google. Então, essa marca vai se associar a isso. Então, são coisas complicadas que eu comecei a ficar meio. Comecei a não tentar mais coisas de TV, porque eu falei, não sei como é que vai ser essa exposição. E então isso impactou também nesse período. Eu acho que são os medos que circundam ali, assim, entender quem eu sou, mortalidade, relacionamentos, trabalho. Eu acho que é isso que durante esses 3 anos ficou bem forte ali. Mas, Rafa, nossa, achei uma ótima fala. Quando você fala isso de medo da televisão, medo da publicidade, é por você achar que eles vão achar isso ou porque você de fato chegou a perceber algum tratamento diferente? Enfim, se foi a partir de alguma experiência que você teve, sabe? Que comprovou essa sua ideia. As poucas vezes, por exemplo, meus trabalhos mais relevantes em publicidade, hoje em dia, são as campanhas de HIV, campanha do Ministério da Saúde, campanha da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a campanha O Cartaz HIV Positivo, que ganhou prêmios em Cannes e tudo, maravilhosa. Então, quando eu tenho que preencher ali suas últimas campanhas, são essas. E aí, então, fica na cara. E aí tem papéis, assim, por isso que é muito um achismo, mas, assim, tem coisas que você fala, meu, eu mandei super bem no teste. Tipo, o papel é a minha cara e você nunca tem uma resposta, nunca tem uma resposta. Aí eu fazia uma coisa ou outra e eu fui cansando, porque também a questão do preconceito chega uma hora também que a gente quer até evitar de estar num lugar que possa acontecer. Então, o que eu posso fazer para não ter minha saúde mental atacada, para não sair mal, para não chegar lá com medo, se alguém me conhece, se não conhece, sabe da minha história, se não sabe. Então eu fui deixando, assim, já que eu conseguiria trabalhar de outras formas, eu fui, de fato, distanciando, assim. E não tem a ver comigo, mas só queria pontuar porque isso me marcou esses dias. Recentemente eu recebi uma mensagem de um garoto lá de Natal que a empresa solicitou o exame de HIV
e deu positivo e ele foi demitido. Uau! Gente, Mas semana não passada. é, Não amigo. pode. É lei no Brasil. Nenhuma empresa pode pedir um exame de HIV. Só que é que tá. Quem sabe dos seus direitos? Como essas informações circulam? E aí o garoto me mandou mensagem, eu tentei colaborar com ele para ele achar pessoas de lá da OAB para entrarem com o processo. Mas assim, quando a gente está falando isso, agora, esse mês. Então as pessoas, tá tudo tranquilo com HIV. Falou, pra quem? Porque eu sempre falo, eu entendo meus privilégios. De um homem branco, cis, classe média, sabe? Tipo, agora as pessoas acham que a AIDS não mata no Brasil. Se você for olhar um histórico de mulheres negras periféricas, elas morrem, não têm acesso. Então, eu sempre dou uma acalmada, do tipo, tá tudo bem. Eu falo, calma, a gente tem muitas melhorias hoje em dia, muitas novas informações, mas achar que tá tudo resolvido não é por aí. Isso eu acho muito bom de falar. Eu falei de um certo aspecto disso com o Salvador, mas acho que vale a pena você dar sua opinião. Você fala, eu sou um homem branco, privilegiado, tenho acesso. O Brasil, ele disponibiliza esse tratamento gratuitamente. Então, quem escuta pode pensar, mas como isso é um privilégio, já que é um tratamento gratuito no sistema público de saúde? Por que que a mulher periférica não, onde está o privilégio, já que é gratuito e público? Queria que você falasse para a gente sobre isso. Para você ter uma noção, por exemplo, eu era atendido na época do Rio no Hospital Federal de Ipanema. Uhum. Morava lá no comecinho de Copa. Ia de bicicletinha, parava na bicicletinha e ia pro meu atendimento. Quase todo mundo que era atendido ali comigo era de Belford Roxo, era de Nova Iguaçu, era... Então entender como esse estigma ainda é tão forte impede sim muitas pessoas até de procurarem ajuda. Uhum. E aí você também liga com isso de como eu vou procurar ajuda no meu bairro, aqui próximo de mim, se as pessoas vão saber o que está acontecendo. Se a minha vizinha fulana é enfermeira no hospital que atende aqui. Então você tem um histórico de pessoas que atravessam o universo para ter seu atendimento. Então, quando eu falo até desse privilégio, era porque eu saía de casa e em 15 minutos de bicicleta eu estava lá. E pessoas que estavam há 3 horas no transporte público para chegar. Então, sim, ainda é um privilégio eu ter essa condição de falar quem eu sou, de contar a minha história, porque a maioria não pode. A maioria tem medo de perder seu emprego. A maioria tem medo desse estigma. E aí, um pouquinho mais delicado que eu acho, a maioria ainda não consegue entrar nesse lugar de aceitação. Porque é isso, a gente vai conseguir ter aceitação quando a gente consegue ter novas referências, quando a gente consegue ter alguém para falar sobre isso, quando a gente consegue ter uma rede de atendimento ali completa, porque o maior preconceito que eu já sofri e que eu escuto em muitos lugares é no ambiente da saúde. Então isso Jura? é muito sério. De eu Mas chegar num, de eu chegar num médico de outra especialidade, por exemplo, e a pessoa virar e falar: Ah, eu tenho HIV. Ah, você é viado? Ah, nesse tom, nesse tom. Um médico, chefe de setor de hospital, sabe? Nesse tom. E aí eu escuto histórias absurdas das pessoas. Porque, assim, a parte da infectologia, eu particularmente não tive grandes problemas, mas ainda assim na infectologia se escuta algumas histórias, mas quando você precisa ir para qualquer outra especialidade, a gente está falando de uma especialidade e de uma questão clara, que é o HIV, que tem informação nova todo dia. Então você realmente acha que o gastro que você precisa atender, se você precisa ir num prócto, ele sabe das informações atualizadas? Não. Então o trato dele com o tema ainda é enraizado. Quantas vezes eu não discuto com o médico, eu falo, amigo, vai pesquisar, eu tô te falando aqui porque eu vivo com isso, sabe? Falo, eu sou formado em 16 temporadas de Grey's Anatomy e residência em infectologia pela vida. Porque, e aí para mim é muito delicado isso, Fê, porque eu luto em todas as palestras, em todos os lugares, da importância de, independente até se é privado, se é no público, da gente ter atenção ao diálogo
ao cuidado da saúde. Então, se você tem um médico, às vezes a pessoa fala, aquele médico é ótimo, você não consegue ter diálogo com esse médico, ou com essa médica, com esse enfermeiro, essa enfermeira, é muito delicado, porque quem está cuidando de você. Eu vou dar um outro exemplo básico, e isso aconteceu comigo semana passada. Eu sou voluntário da pesquisa de cura aqui da Unifesp. Então, eu tenho um atendimento aqui em São Paulo para facilitar as coisas. E eu tinha que vir de Ribeirão Preto, no meio da pandemia, não tinha saído de Ribeirão nem nada. Liguei um dia antes no ambulatório, falei: olha, posso. Vai ter o atendimento com a médica? Vai, pode vir. Vim para São Paulo, de carona, para não pegar ônibus, tudo. Cheguei lá, 7h30 da manhã, 8 da manhã, fiquei 2 horas aguardando. Eu e mais uns 5, 6 pacientes da mesma médica. Depois de 2 horas, chega uma enfermeira com as carteirinhas e fala: gente, não vai ter o atendimento hoje. Menino, meu Deus, aquela máscara minha tava assim, ó, tremendo, de tanto que eu bufava. Aí eu falei: oi? Com placas no ambulatório assim, mantenha seus dados atualizados. Eu falei: pra quê? Custava ter ligado para 6 pacientes? Não estou falando de 50, de 100 pacientes, para 6 pacientes daquele dia. Aí virou um auê, que eu causo sou afrontoso. E aí, não, porque não sei o que tem que. Aí eu peguei e falei assim: eu não estou falando por mim. Eu falei: a gente está falando de outras 6 pessoas que pegaram transporte público, vieram de sei lá onde, senhoras, e tudo tipo. E vocês não têm respeito? Então tem que tomar esse cuidado. O lugar que vai te atender, porque a gente tem a péssima mania de achar que o serviço público ele é um favor para a gente. E é um serviço público. Então, assim, você tem direitos e deveres ao ser atendido ali. Então, você vai cumprir a sua parte, mas também exija deles. E cria esse diálogo. Então, quando a gente fala disso ainda de ter, do que você pontuou, é muito nesse lugar. Meu privilégio está aí por eu ter essas informações. Por eu conseguir alcançar, por eu conseguir uns contatos, para poder me virar, assim. Enquanto a maioria das pessoas ainda não tem. Não tem. Enquanto eu vejo gente que fica tomando um remédio que está tendo vários efeitos colaterais escritos na bula do remédio e o seu infecto não quer trocar, porque ele não quer trocar. E eu falo: conversa com ele, isso tá escrito. Se der uma continuidade de tanto tempo na medicação e não tem motivo, você tem medicações melhores hoje, entenda, pergunta para ele qual é o motivo. E a pessoa não cria esse diálogo. Então, são poucas pessoas que conseguem ter essas informações. Então, acho sim um grande privilégio ainda na minha posição. Você acha. O que. Quer dizer, com certeza muitas coisas melhoraram, né? Quando a gente lembra, né? E aí, até um paralelo fez com a pandemia agora, né? Do novo coronavírus, esse momento de incerteza que a ciência está descobrindo, mas a ciência está avançando muito rápido no corona, né? Está descobrindo umas coisas do vírus. Quando eu penso que demorou anos para sair um remédio, quando eu penso que durante alguns anos as pessoas, né, foram morrendo sem chance, da onde... Quer dizer, tudo bem, a gente sabe, a igreja teve um papel também muito forte no castigo divino e tudo mais, e lá. Por que você acha que esse preconceito ainda... A Márcia Rachid está aqui, ela vai entrar numa live às Sim, maravilhoso. ela é uma infectologista, e ela falou: ficam com a ideia fixa na carga indetectável e esquecem dos efeitos colaterais, né? Como se o médico, o foco fosse fica indetectável e ponto. Mas às custas de quê, né? Se a pessoa está um efeito colateral, por que não tentar um outro? Eu não sou médico, não posso nem falar isso, mas a partir Não, do ponto... só ia até só voltar a pontuar nisso. Eu, por exemplo, uma das medicações que eu tomei, eu fiquei 5 anos com caletra, mas você vai saber. E ele atacava muito as questões intestinais, me deu muitos abscessos de ir para o hospital. Porém, eu descobri, eu nunca fui alérgico a nada, eu descobri, até porque eu era voluntário da pesquisa START, então naquele período o protocolo no mundo não era de iniciar a medicação assim que descobria. Então eu era um dos voluntários dessa pesquisa para poder eles provarem que era melhor tomar a medicação assim que descobria. Então, olha, vou até pegar o mote da primeira pergunta sua, que foi meu segundo pior dia, porque um dos meus medos era perder minha liberdade, porque eu ia ter um controle sobre um remédio aos 25 anos.
Então, quando eu descobri que eu caí no grupo, que até então eu fiquei um ano sem tomar medicação nenhuma, era o protocolo, eu caí no grupo que eu já iniciei a medicação. E aí eu fiquei, meu Deus, né? A gente que é das artes, eu lembro que tem essa frase no livro, me marcou muito, porque meu personagem favorito é Peter Pan, assim, e eu falo que quando eu escutei a enfermeira chegar com as sacolinhas, os barulhinhos do comprimido batendo, eu entendi o medo do Capitão Gancho quando eu escuto o tic-tac do crocodilo. E então, assim, só que olha como a vida é muito louca. Eu nunca fui alérgico a nada. E eu estava super bem de saúde naquele momento, com os exames e tudo. E estando numa pesquisa, eu descobri que eu sou alérgico a vários medicamentos. Eu sou alérgico a Faviren, sou alérgico a ZT, alérgico feio, assim, coisas que eu nunca fui. Então, dentro de uma equipe super bacana, conseguiram, na época, eu tive que tomar o Caletra. O Caletra dava muitos efeitos. Eu cheguei com o meu triglicerídeos. Para as pessoas, assim, vou jogar bem. A Márcia não, ela corrige aqui. Mas uma média da galera cento e pouco, 200. O meu chegou a bater 1.000. Mas qual era a questão e a conversa? Não tinha naquele momento alguma coisa que se encaixasse melhor. Então ficamos todos atentos. No momento que começou a ter outras medicações que funcionavam para mim, então pera, vamos ver o que dá para mudar. Então quando eu falo isso, diálogo, às vezes tem um motivo. Às vezes o médico tá lá falando, pera que a gente tem que testar isso daqui, tá tudo bem. Mas é só abrir esse diálogo. E voltando para... Agora lembrei do remédio, você estava terminando sua pergunta. Que você ia... Era sobre... enfim, né? Por que você acha que esse preconceito ainda perdura até hoje? A quem interessa não derrubar esse preconceito e, ao mesmo tempo, você acha que, provavelmente sim, né? A arte pode ter um papel muito importante para desconstruir esse imaginário, né? Eu falei com o Salvador, só para dar um exemplo, né? Que mais interessante artisticamente, mais potente, aquela tragédia dos jovens morrendo e das pessoas, daquela imagem, né? Um ator que emagrece vai ganhar o Oscar se fizer uma pessoa vítima da epidemia nos anos 80. Hoje, se você faz um personagem que vive com HIV, é saudável, não tem aquela aparência daquela época, isso parece que não rende história, isso parece que não é legal, isso não é interessante, isso não é dramático, né? Como reverter? Como desconstruir esse imaginário que ainda existe? E junto com esse imaginário ainda existe que é coisa de viado, ainda existe que é uma coisa só da nossa comunidade. Enfim, como acabar com isso, né? Então, as perguntas é duas em uma. Por que você acha que esse preconceito ainda perdura? E se a arte pode ser fundamental nessa transformação? Eu acho que o preconceito ele se mantém, principalmente porque somos um país hipócrita, né? Um país que se vende para o mundo inteiro como o país do carnaval, mas a gente é impossibilitado de falar sobre sexualidade nos principais ambientes, principalmente de um jovem, que é a escola e a família. Então, se você não fala sobre isso, a gente tem um país que novamente tem um número altíssimo de jovens contraindo o vírus. E aí eu escuto muito das pessoas, mas por que eles são tão informados hoje em dia? Aí eu falo, você não acha responsabilidade demais achar que um jovem de 13, 12, 14 anos precisa sozinho achar uma fonte segura com informações corretas para ele se informar? Você acha que isso não é um papel, sim, de vocês, familiares, de vocês, educadores, de levar essa discussão, de mostrar o caminho para onde eles podem buscar mais informações? Eu acho absurdo jogar isso numa responsabilidade no jovem. Então, como a gente não fala sobre questões de sexualidade, a gente fica barrado ainda. Porque a gente está falando de uma infecção que hoje em dia a gente é muito raros casos, né, de questões de transfusão ou de drogas injetáveis, né? A gente tem um número maçante que acaba acontecendo com o ato sexual. Então, como que a gente vai falar sobre isso e desconstruir isso se a gente não fala sobre sexualidade, sobre prazer, sobre o que é o seu corpo? Então, eu acho que isso acaba atrasando muito essa abertura de discussão. E a arte, eu acho sim que ela tem. Eu lembro que foi muito... O meu projeto era justamente esse, e ele né, há 10 anos, Uma Vida Positiva, é encontrar formas de tocar o outro.
Então, a pessoa às vezes quer ler, tem um livro. A pessoa quer ver um filme, tem curta. A pessoa quer assistir um espetáculo, tem espetáculo. Quer uma palestra, quer tentar achar essa gama de possibilidades para abordar. Mas aí, eu estava até fazendo o curso de roteiro lá com o Daniel, e aí uma vez eu questionei também, fiquei pensando muito sobre isso durante a semana do curso. Porque, por exemplo, no próximo curta, já que você ainda não viu nada, é, eu acho muito delicado porque, vou dar um exemplo. Se a gente quer fazer um filme sobre câncer, o câncer já está no imaginário das pessoas, quando não na vida, mesmo ao redor. Então você consegue encontrar formas mais artísticas e pontuar momentos, porque as pessoas têm referências. Então eu não preciso fazer um filme sobre câncer parecido. Às vezes é uma história aqui, uma ali, um aprofundamento de uma coisa específica, de um... Eu lembro do filme da menina que nascia para poder doar as coisas para a irmã. Tem várias histórias. E aí, quando a gente vai falar sobre HIV/AIDS, os grandes filmes são todos de sofrimento, são todos de tristeza. É muito raro filmes que conseguem sair desse âmbito. E mais delicado ainda é quando tipo, eu viro e falo assim, por exemplo, no curta tem uma questão que é a relação de uma pessoa que me rejeitou. Então, como é que ele enxerga isso quando ele vê que a minha vida seguiu? Então, se eu quero pontuar que para todo mundo, se eu quisesse ser simplista, eu ia falar, ele foi preconceituoso. Não, mas como a cabeça dessa pessoa que ela vê, uma pessoa que se entende, tipo, sou super descolado, sou super tranquilo, mas ele olha e fala, putz, também me sinto uma péssima pessoa porque naquele momento eu não consegui ter uma relação com ele. Então são recortes muito delicados, que aí a minha dúvida enquanto artista é até que ponto eu consigo aprofundar algumas coisas que não sejam só para comunicar com quem sabe sobre o assunto. Porque é isso, o câncer já está muito mais no imaginário. Então eu acho que a arte, às vezes eu fico muito tenso mesmo na criação artística, e o meu espetáculo era um espetáculo de dança, que virou um espetáculo de dança-teatro, porque eu falei, eu preciso que as pessoas saibam do que é. Não consigo, talvez não seja nesse momento que eu vou fazer algo tão subjetivo. Eu preciso pincelar coisas para eles entenderem. É um texto, é uma coisa... Tanto que lá só falava, acho que mais do HIV no final do espetáculo. Eram muito questões de pessoas que, por exemplo, têm outras doenças crônicas, como é contar isso para alguém. Então, para poder tocar na plateia e não ficar só como um lugar de entretenimento, mas também de informação, de aproximação desse tema dentro dessa forma artística. E eu acho que é o melhor caminho. O espetáculo é o do Razão... Da Razão do Vermelho. Ele está disponível, amigo, em algum lugar ou não? Não, eu estou entrando com ele num PROAC de São Paulo para justamente, eles vão ter uma plataforma, espero que a gente consiga, que ele vai ser gravado mais nesse perfil de vídeo mesmo, não só um espetáculo gravado, ter um trabalho audiovisual ali. E espero também voltar para o Rio, quem sabe. Também me inscrevi em CCBB, essas coisas, quem sabe. A gente volta aí. Mas eu acho isso, eu acho que a arte, sim, ela é fundamental, justamente para a gente conseguir entrar em lugares que as escolas e tudo acabam não entrando, e ter esse cuidado, porque a gente ainda, para você ter uma ideia, às vezes eu chego em empresa para dar palestra, me preparando para falar, sei lá, a partir de um tópico que as pessoas ainda me perguntam se pode usar o mesmo banheiro. As pessoas me perguntam isso hoje, 2020. Então, como que a gente vai ser tão subjetivo se as pessoas não têm as informações básicas? Então, é um cuidado que eu tenho de ficar entre o didático informativo e a arte por si só, sabe? De tentar caminhar. A gente teve uma transformação muito grande, eu acho também, que foi o advento, né, das redes sociais, óbvio, da internet, do YouTube. E de uns anos para cá, eu tenho visto até uma mudança nisso, né? Porque quando começou essa onda dos influenciadores, dos canais, dos portais, ainda eram poucos e mesmo assim tinha um preconceito ainda, né? Porque realmente existem muitos canais fúteis também, né? De informações bobas, que seja, né? Mas começou a
acontecer um profissionalismo maior, canais mais sérios, que levantavam mais debates, com pessoas muito apropriadas daquele assunto. E você é de um desses, né? Que é o canal Chá dos Cinco, né? Que virou, que é um programa também, que vai para a televisão agora e tal. Como que você vê a importância desses influenciadores, pegando os exemplos de influenciadores e canais respeitados e seguros e responsáveis, né? Se a gente for falar do Gabriel Estrela, se a gente for falar do Chá dos Cinco, se a gente for falar do Põe na Roda, se a gente for falar, né, do Doutor Maravilha, se a gente for falar do Gabriel Comicioli, né, hoje em dia, qual teria sido a diferença para você ou a importância que esses canais teriam se lá em 2009 você pudesse ver um Gabriel Comicioli falando sobre o dia a dia dele? Ó, estou tomando meu primeiro remédio, o efeito colateral está sendo esse. Olha, estou aqui hoje um vídeo especial com o infectologista tal, tirando dúvidas, mande sua dúvida. Isso não fala muito com o público jovem também, né? Isso não faz a diferença para um público jovem hoje? Total, eu acho que é isso, teria feito toda a diferença. Eu sou alguém que eu acredito que, como ser humano, acho que uma das principais coisas que a gente precisa se atentar são as referências. Porque na hora que foi isso, na hora que eu vi o diagnóstico, automaticamente a minha cabeça foi procurando referências. O que eu tenho de referências? Então a gente consegue lidar com o dia a dia e passar por várias questões quando a gente tem embasamento, quando a gente tem referências. Então, sem dúvida alguma, teria ajudado muito ter essas outras referências, porque é isso que eu falo, assim. Eu fui muito feliz com o nome do meu livro, o nome do meu projeto, que se chama Uma Vida Positiva. Eu falo a partir de da minha. Então, várias questões ao redor do HIV que cabem na minha vida não cabem na de outra pessoa. Então, por isso que eu falo, eu não trabalho com verdade suprema. E tinha um médico meu que também falava, não existe verdade suprema sobre HIV, porque todo dia tem informações novas. Então, e tem realidades e histórias diferentes. Então, ter uma gama de histórias variadas para eu poder conhecer, né, o que é o filme Positivas, da Suzana, assim, eu sou péssima com o nome, é um documentário um pouco mais antigo, brasileiro, em que é a história de mulheres héteros casadas que contraíram HIV. Então, tipo assim, é sensacional poder entender que o que está acontecendo com você não acontece só com você, que você pode dialogar com outras pessoas, que você não está sozinho no mundo. Então, de fato, esse papel ele é muito importante. E tem uma história, inclusive, no chá. Quando a gente começou a fazer o chá, era para ser mais leve. E eu já trabalhava com a temática HIV, com o livro, o projeto. Falei, a gente vai falar sobre HIV no canal. Isso lá em 2015, no primeiro ano. Os meninos apavorados. Como que vai falar sobre HIV? Aqui, vai pesar o rolê. Nossa, será? E eu banquei, falei, nós vamos falar. Mas, né? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer. Fizemos o programa de HIV. Foi nosso primeiro programa a bater 100 mil visualizações. Tipo, a partir dali levou o chá para um outro caminho. A gente fez campanha, o chá foi a campanha do CRT aqui de São Paulo num ano, não esqueci qual ano que foi. O chá esteve em vários lugares para falar sobre HIV, em Sesc, em tudo, com o Dr. Maravilha, inclusive, que estava por aqui. Então, porque a gente viu que era isso, eram poucas pessoas que falavam. Então, a busca pelo tema estava muito em alta. Então, sem dúvida alguma, esses canais é a ferramenta que a gente tem também de alcançar esse público jovem, que está mais no YouTube, e torcendo para eles estarem buscando essas informações ali. Você teria, que eu acho muito importante também, você teria referências que você indicaria hoje, literárias, filmes e séries, assim? Nossa, claro. Eu acho que dos filmes, um que eu mais gosto é aquele da HBO, The Normal Heart. The Normal Heart, sim, do Larry Kramer. Gente, aquele filme, eu acho que ele leva a questão da história da comunidade e tudo, então, e ao mesmo tempo que tem essa questão da dor, ele tem várias outras coisas que são ditas ali. Então, ele não fica fechado só num modelo de tristeza e de sofrimento. Então, por exemplo, é um filme que eu acho muito incrível. De livros, tem muito... Gente, graças a Deus, saiu muito livro incrível. Tem um livro do Dr. Ricardo Dias.
uma história de luta. Isso é péssimo para nomes, gente. Uma história de luta do Dr. Ricardo Dias. Ele é o infecto que está responsável pela pesquisa de cura da Unifesp. E aí ele me fala... E deixa não perguntar o que pesquisa é essa, porque Tá, tá. é o vida que fala. E ele contava lá que quando ele começou estava na medicina e estava no boom da epidemia, ele sonhava todas as noites que ele tinha contraído o vírus. E aí ele acordava e falava, foi só um pesadelo. E para quem não é um pesadelo? E para quem é a vida? Então é um infecto muito humano, assim. E aí o livro dele, ele pontua várias informações históricas. Então é uma leitura que ele vai um pouco do técnico para algumas questões de história. Eu acho bem bacana. Tem um que é Dias de Luta, o rock e o Brasil dos anos 80? Pode ser ou não? Era Dias de Luta também, anos 80. Eu vou procurar, depois eu te mando esse. Tá bom. Esses todos com histórias, tem o 5 anos comigo, o do Salvador. Eu fico muito feliz, porque a gente veio num boom, né? Teve uma pesquisa de mestrado que falou isso, que depois de 2000, o meu livro foi um dos primeiros, eu fui saber, de uma retomada da literatura pós-coquetel ali. Então, fico muito feliz que a gente tem muitas histórias. Dá para pesquisar várias, porque tem muita gente bacana. Você já leu um livro que é um romance de ficção chamado Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha? Aquela galera... Eu vi você comentando sobre esse, eu não vi esse. Eu comento esse sempre, porque ele é um livro de ficção jovem, são 3 personagens de 20 e poucos anos, né? Um acabou de receber o diagnóstico de HIV positivo, o outro tem um namorado que vive com HIV positivo, e o outro, eu esqueci agora qual que é o drama do outro, qual que é a situação. Mas é tão bom, porque ele é um YA, né? Um livro de ficção quase no clima de livros adolescentes de ficção, né? Young Adult, infanto-juvenil, atualíssimo e muito positivo, né? O próprio nome é Você Tem a Vida Inteira. O livro agora já foi traduzido e já foi lançado nos Estados Unidos. Então, assim, muito legal. Histórias de uma luta, Ricardo Sophie Dias. Obrigado, Márcia. Isso, obrigado, Márcia. Gente, a Márcia tá... Vou ficar depois da Márcia ficar de assistente também. Salvando a gente aqui. História de uma luta. Tem na Amazon. Esse eu acho que foi dos últimos que eu li, por isso que eu também lembrei dele ali. O da Thaís, 5 anos comigo também, que é uma história que sai um pouco desse lugar dentro da comunidade, né? É uma mulher hétero num relacionamento ali, que tem toda a história, hoje já tem 2 filhos. Então são realmente referências bacanas. E uma coisa também que eu falo para todo mundo, eu apontei, claro, essa história de tristeza que a gente tem do passado, mas numa live recente também, estava conversando com outro participante, e a gente comentou também dessa ancestralidade. Então, assim, eu hoje estou aqui e eu fico muito emocionado das pessoas que já faleceram, porque eles estavam ali, são meus ancestrais nessa luta. Então, eles estavam, fico arrepiado, fico emocionado, porque eles ficaram de frente ali. Então, se eu estou hoje indo num SUS e ainda brigando pela melhoria do meu atendimento, eles estavam lá. Então, é um respeito, é importante saber da nossa história. Porque, eu sei que o tempo está acabando, mas tem uma historinha que eu acho incrível. A gente se esquece, por exemplo, eu já fiz isso numa faculdade. Perguntei, quem aqui faz academia? Quase todos os meninos levantaram o braço. Falei, você sabe por que você está na academia? Aí eles pararam. Falei, vocês acham que vocês estão distantes da AIDS, né? Falei, não, tem artigos que contam que o boom de academia, esse perfil de beleza masculino que a gente tem hoje, ele vem da AIDS. Porque na década de 80, quem ia para academia de musculação eram os atletas. Na década de 90, é que a gente tem as pessoas que tinham contraído o vírus não querendo ter aquele corpo que a doença trazia no início. Então começaram a procurar as academias para modificar esse corpo. E quem não tinha o vírus e era muito magrinho, por exemplo, para não acharem que tinha, foram para a academia. A década de 90 é quando a gente tem o boom das Barbies, que são as gays fortonas, para quem está assistindo. Então, tanto que culturalmente, quando você assiste coisas jovens ali na década de 90, o universo da academia de musculação está muito linkado com o universo gay.
Então a gente tem aí nos anos 2000 esse boom dos homens héteros também quererem os corpos dos homens gays. Então hoje a gente tem essa cultura do corpo masculino fortinho, bombadinho, e isso tem uma história, e tem a ver com a nossa história dentro da comunidade, né? Então eu falo assim, foi, por exemplo, quando eu usei esse exemplo nessa faculdade, foi a primeira vez num evento em que todas as perguntas foram de meninos. Então, assim, como eu aproximo? Como eu vou dialogar com eles? Então, eu sempre tento ir por esse caminho. Muito legal. Amigo, e realmente, faltam agora 9 minutinhos, mas dá para falar com calma. Fala pra gente, só a título de curiosidade mesmo, do que se trata uma pesquisa da cura em que você está envolvido. Envolvido como voluntário, claro. Sim, essa pesquisa, o Dr. Ricardo ele tinha um pensamento, vou falar claro, a Márcia que vai saber mais, vai entender mais do que eu, vou falar bem no linguajar da gente, assim, do dia a dia. Ele tinha um entendimento de que a medicação, a medicação, ela chegaria a curar, mas algo depois em 70, 80, 90 anos. Então, o pensamento dele, quando ele contou para mim, para me convidar para a pesquisa, ele falou: o pensamento dele será que eu consigo ter uma forma de reduzir esse tempo? Talvez se a pessoa tome medicação por menos tempo, alguns anos, e consiga. Porque a dificuldade é que a gente tem os reservatórios, Ai, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Mas tipo, os reservatórios em que, mesmo a sua quantidade de vírus tendo muito baixa, tem alguns lugares do nosso organismo que se mantém ali. Então, a dificuldade das pesquisas todas é chegar nesse lugar, é conseguir eliminar o vírus dali. Então, a pesquisa dele ela parte de um combo de algumas coisas. Por exemplo, tem uma vacina feita bem individual, feita do seu vírus, enfim, tipo, tem questões, as medicações que são tomadas hoje em dia, tem um combo ali. Então, nesses últimos anos, ele dividiu os grupos, né? E as pessoas iam tomando as combinações, e chegou um grupo que é o garoto que saiu Fantástico, está em tudo que é lugar. Uma, Uau! uma pessoa que já está há 1 ano e 7 meses sem tomar medicação e aparentemente livre do vírus. Então, isso é uma pesquisa brasileira, a de agora. O Eu doutor sei Ricardo, ele o caso, é realmente do menino, sim. é, Do... e, menino, a gente. E o doutor Ricardo, ele é muito tranquilo e sereno para dizer. Ele fala assim, gente, vai demorar pelo menos mais uns 2 anos para a gente poder realmente configurar o menino como curado. Então, eles estão agora modificando esses grupos, esperando algumas coisas para poder ampliar também, receber mais voluntários. Acho que a gente está em 30, vai dobrar, vai para 60. Aí eu não tomo as medicações, né? Eu sou do grupo controle. Então, em breve, acho que eu devo subir para o grupo aqui das medicações do garoto. Remissão é. Remissão. É a melhor palavra para ser usada, é isso, exatamente. O garoto está em remissão ali. E ele é muito, o Dr. Ricardo não viaja nem nada, ele foi muito sereno nisso. Então ele falou, ó, vamos aguardar, mas estamos tendo resultados bons, estão animados e tudo. E eu tô lá, gente, desses 30, eu fui o do voluntário do Start, falei, meu, sou um cobaia. Ih, travou aqui, amigo. Travou com você dançando. A felicidade foi tanta que até travou sua internet. Mas calma que você vai voltar, tenho certeza, porque agora também falta 3 minutos pra gente acabar e você vai se despedir. Gente, travou pra vocês também, gente? Fica meio Rafa aqui, tá? Está congelado. Vai voltar, vai voltar. Rafa saiu, travou na dança, né? Mas também travou na minha dança. Mas eu vou chamar o Rafa pra gente finalizar também. Cadê Rafael? Pronto. Pronto. Gente, travou aqui na dança, no momento feliz, né? Gente, você nem tá aparecendo pra mim agora, amigo. E pra mim tá normal. Mas tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, é que tá assim, conectando o Rafael Bolacha. Eu, hein? Vou tirar isso aqui. Muita loucura.
Foi, agora foi. Deu algum ruim, amigo? Você não tá aparecendo pra mim, mas você está falando, né? Então Tá, tô pronto. falando. Então, Gente, aqui... amigo, Ah, se despeça, porque eu não tô mais te vendo. sim. Pra mim, você virou uma voz. Mas é isso, eu acho que é ficar feliz sim com esse tipo de pesquisa no Brasil. Fico feliz, me sinto respeitando essa minha ancestralidade de poder ser voluntário em pesquisas. Acho importante para fazer a ciência caminhar e a confiança que eu tenho nos responsáveis ali. É, eu quero ler seu livro, Márcia. Vou ler seu livro, acabei de ver aqui. Vou mesmo. Eu E acabou de... não está aparecendo, mas dá pra ouvir. É isso que eu também estou. Estou agora com o vou, Rafa. vou falar aqui uma voz, vou trabalhar minha voz só. É, E Rafael Bolacha não está conseguindo participar. Bom, falta 2 minutos para acabar, Rafa. Você vai entrar e vai dar um beijo. Gente, primeiro, ó, eu queria agradecer todo mundo que veio aqui. De verdade, o Rafa agora está em presença só com voz. Mas, amigo, manda um beijo. Obrigado por ter vindo. Eu acho que o papo foi incrível. Eu vou botar agora sim, esse papo disponível aqui no IGTV. Depois eu vou botar lá no YouTube. Obrigado mesmo. E dá um beijinho aí final para sim. Beijo para podem você. onde que as pessoas podem achar o seu livro também. Ó, o livro ele está sendo vendido agora diretamente comigo. Deve sair essa semana no meu site oficial, rafaelbolacha.com.br. Mas me procura pelo Instagram, @rafaelbolacha. É realmente o melhor caminho. Pode mandar direct, eu respondo. Se tiver dúvida, quiser comprar o livro, pode sim me chamar lá. Agradecer você, porque eu acho que a gente se gostou desde o primeiro dia que a gente se viu. E é realmente. Isso aí, vamos lá, vamos. Agora vai. Falta tão pouco, agora vai. Não você tombado, internet. Não você tombado. É um carinho enorme que eu tenho. Então, agradecer por essa iniciativa, né? Porque eu acho muito importante e eu sou muito feliz todas as vezes que tem oportunidade da gente abrir o diálogo sobre isso. São raras as oportunidades, então é um abraço mesmo que eu tenho e parabéns pela iniciativa. Beijo grande. Obrigado, obrigado, um beijo. Beijo para todo mundo. E queria convidar também todo mundo agora às 7 horas, daqui a uma horinha. Eu vou conversar aqui com a médica e autora do livro Sentença de Vida, que é esse aqui também, Márcia Artide. Então, daqui a uma horinha a gente se encontra aqui de novo. Um beijo para todo mundo, tá? Tchau, Rafa. Tchau, todo mundo.